Boa noite, meninas! Estamos aqui começando o nosso 14ª aula desse workshop online que está acontecendo aqui. É o workshop da cura. É o workshop de tratamento das afecções da face e da estética. É um workshop gratuito onde eu faço uma apresentação para vocês geral de infinitas possibilidades que vocês possam ter em utilizar a técnica de tração cíclica para aumentar seus resultados, criar sua independência financeira e aumentar o seu faturamento. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Renan Botega, sou o CEO da Reabilitec, criador da técnica de tração cíclica. E a gente está aqui hoje para mais uma noite, a noite de liberação miofacial. Se você quer realmente saber o que é liberação miofacial, porque, gente, é tanta besteira que eu ouço falar, porque as pessoas começam a falar, né? A fulana tá fazendo liberação miofacial para tratar celulite. Ciclano tá fazendo liberação miofacial para tratar... Gente, eu vejo profissionais que assistem trecho das minhas aulas aqui falar besteira lá. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar de uma forma séria, vamos ter ter entendimento da anatomia. Por que acontece? Hoje, no mundo globalizado, logo, quem está falando besteira aí vai cair por elas. Porque nós estamos no mundo globalizado. Justamente isso que a gente está com esse curso cheio de tecnologia, de aplicação uma técnica de estímulo mecânico que trata, porque a gente está no mundo globalizado e foi possível a gente descobrir infinitas possibilidades de tratamento com o alongamento cíclico da pele para tratamento da fáscia em todas as escalas de dimensões que ela interpenetra dentro do corpo humano. E não é fácil. Tá aqui hoje, na 14ª aula, eu posso falar para vocês, nem sei quantas pessoas tem na aula aqui, 252 pessoas, né? Tem que ter muito comprometimento para estar aqui, porque vai passando seus tempos, vai passando seus dias, a gente tem compromisso, a gente tem várias coisas, a gente tem que deixar tudo para se dedicar a um estudo. Então é o seguinte, eu acho que a única coisa que é possível você mudar a sua realidade, e eu sou prova disso, é estudando. Primeira coisa que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar de liberação miofacial. Mas já que eu abri um leque para a gente falar enquanto o pessoal entra aqui, existe um negócio aqui, ó. Isso aqui a gente chama de linha da cura. Tá? E quando você cria algo inédito que até hoje ninguém no mundo criou, você nem precisa de patente. Você nem precisa de patente. Por quê? Patente, eu sou especialista. Para quem não me conhece, né, quem está me conhecendo agora, nunca ouviu falar da minha história, eu sou agente de propriedade industrial do governo federal. Eu sou concursado e especialista em patentes, tá? Em propriedade industrial. E eu tô falando, algo que eu vou falar aqui para vocês, é extrafísico, transcende a matéria. Eu tenho todas as patentes, eu tenho os registros? Tenho, não tô falando disso. Tô falando de algo a mais que isso. Então, para quem não me conhece, de patente eu sei muito. Eu tô falando algo que vale muito mais sobre patente, tá? Então, quando você cria algo novo, você tem uma patente, tá? No Brasil, na Terra, isso aqui no plano físico. No plano físico, você tem um registro de uma propriedade industrial, ou seja, é um bem imaterial, intangível, que pode ser alugado, vendido, comercializado, tá? Só que eu estou falando de linha da cura, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui está o Renan. E aqui está a linha da cura. E eu falei para vocês que quando você cria algo inédito no plano físico, você tem uma patente. Quando você cai para o campo energético, o campo extrafísico, você ganha algo que chama registro
universal. Vocês podem falar, o Renan tá louco. O Renan tá louco falando registro universal do universo. Tá? Se você consegue, se você tem os planos átmico, búdico, mental inferior, mental superior, mental inferior, astral, etérico e físico. Eu tô falando que esse plano 4 aqui, ó, é coletivo, tá? Mas para você acessar esse plano 4 de informações coletiva, que é onde está todas as informações para a evolução planetária, você precisa ter uma característica que chama conhecimento, né? Inteligência e padrão moral. Se você tem isso aqui, você consegue acessar as informações coletivas para a evolução da humanidade. E vocês podem achar que eu tô louco, mas eu não tô, tá, meninas? Tô falando com vocês é coisa séria, tá? Então, o que acontece? Só para me falar de registro universal. Então, o que acontece? Quando você acessa aqui algo inédito, ou quando você planta uma semente aqui de algo inédito, de conhecimento, com inteligência e com padrão moral, você cria algo. E esse algo, ele é benéfico para todo o coletivo, para toda a humanidade. E se ele é benéfico a toda a humanidade, você ganha o tal registro universal. O registro universal nada mais é do que você acessar ele. Você precisa lembrar de mais um passo bíblico. Você não pode ir ao Pai sem passar pelo Filho. Então, como você chega à cura, à linha da cura, sem passar pelo Renan? É impossível. Tá? Porque o Renan plantou essa sementinha aqui da cura, ganhou o seu registro universal. E quem copia ele não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Vai estar realmente indo contra leis universais. Está indo contra as leis universais. Enfim, meninas, falei demais, mas só para vocês saberem que eu tenho conhecimento de apometria e também eu sei como funciona as questões energéticas planetárias. E vamos para o que importa, meninas, vamos para nossa aula hoje. Então a gente vai falar de liberação miofacial. Recapitulando, nós temos a nossa face dérmica, nós temos epidérmica, a nossa face dérmica, nossa face hipodérmica e nós temos a nossa miofáscia, tá? Vamos aqui para a gente tentar entender. Então nós temos essas faces aqui quando a gente vai tratar. Nós temos também o periósteo, né? Endósteo, periósteo. E essas fáscias, né? Elas estão todas interconectadas com as fáscias interestruturais. Tá? Isso é importante a gente entender quando a gente vai falar de liberação miofascial, porque a gente vai tratar essa face aqui. Tá? Então, como eu vou tratar essa face aqui, e onde que está a face nessa face aqui, né? nesse órgão aqui que é o músculo, né? Porque a gente vai achar que é só aquela camadinha de pelanca externa ali, mas não é. Então, vamos aprofundar nossos estudos. Então, aqui a gente tem a nossa face epidérmica, dérmica, hipodérmica, miofacial. Lembra da característica que a gente vem falando da fáscia? Em todos os órgãos, em todas as células, que ela se repete. A gente falou isso na nossa aula de visceral, a gente falou isso na nossa aula de diástase. O que acontece?
a fáscia, né? Então aqui você tem um osso, aí você tem a origem do músculo, você tem o ventre do músculo, depois você tem outro osso, outro tendão e você tem outro osso, tá? A fáscia, ela não perde a continuidade, então ela parte de endósteo, periósteo, essa estrutura vai formando, a partir de estrutura de colágeno, vai formando o seu tendão, que é uma estrutura 100% de colágeno. Esse tendão vai se diferenciando em miofáscia e vai formando células tubulares nessa região. E aí você vai ter a formação do seu órgão, do seu músculo. Então você tem as fibras dos músculos, né? Quando a gente olha no macro, cada fibra eu tenho, e aqui também eu tenho inserção. Aí depois o que se junta aqui de novo? Se torna tudo colágeno novamente. Então aqui eu tenho células musculares com células de fáscia, de colágeno. E aqui eu tenho novamente outra junção que é só colágeno. Que esse sistema aqui é um sistema multimicrovascular. Então a região de colar, de tendão, é uma região ricamente vascularizada pela fáscia. Porque todo tecido, todo sangue, né, ele vem aqui da medula, por exemplo, sai de medula óssea, sai células ósseas, vem de toda a irrigação que está dentro do endósteo, se conecta aqui dentro do tendão, se conecta junto no tendão, forma a miofáscia, forma um novo tendão, se insere novamente em... Olha que loucura que é o músculo, né? Se insere novamente aqui junto com o periósteo, com o endósteo. Aí sabe o que sai aqui? Sai um ligamento, por exemplo. Ou ela entra aqui e sai aqui embaixo, aqui em outro acidente anatômico, formando outro músculo aqui. Então, assim, ela não perde um contínuo facial. Então, quando a gente fala de músculo, a gente pode pensar em trilhos anatômicos. A gente está falando em miofáscia, tá? Só que o trilho anatômico também já está bem defasado, tá? São cadeias musculares, a Janaína cita as cadeias musculares. Gosto de cadeias musculares, mas eu trato a fáscia realmente individual por posicionamento. De acordo com a lesão, eu trato a fáscia naquele músculo. Se eu quero hipertrofia, se eu quero outra coisa, eu faço esse trabalho. Então, quando a gente olha dentro do osso, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma fáscia, né, revestindo o osso, que é o periósteo, e o endósteo dentro do osso. O endósteo é o tecido conjuntivo que está dentro do osso. Não é diferente. Lembra que na célula também eu tinha lá a membrana citoplasmática, eu tinha o citoesqueleto, né? Nós vamos falando esse conteúdo sempre. E agora não muda em nada. Agora eu tenho aqui, ó, na miofáscia, essa região aqui é só fáscia, tá? Só colágeno. Depois ela vem aqui, revestindo, passando por toda a camada externa, dando a forma do músculo, que a gente está falando de epimísio. Aí a gente tem entre as fibras aqui o perimísio. E depois, dentro entre os filamentos de actina e miosina, nós temos ainda o endomísio, que está lá nas fibrilas, aqui, das células musculares, entre as fibrilas, fazendo a lubrificação e a separação e o deslizamento dessas fibras musculares, dessas células musculares em processo de contração. Tá? Nós temos que lembrar também que a fáscia, quando a gente olha na estrutura de colágeno, na estrutura de citoesqueleto, ela é composta por microtúbulos. Então ela tem uma certa contração, uma certa elasticidade. Ela tem uma responsabilidade aqui também mecânica nessa estrutura. Tá? E aqui, mais uma vez, ela se repete. Ela está revestindo todo o músculo e ela está também na interestrutura do músculo. Tá? Então nós temos uma fáscia e depois ela se junta novamente aqui, ó, no tendão, formando o tendão e se inserindo, formando novamente o periósteo e o endósteo. Tudo num contínuo facial. Tá? Então, se eu quero trabalhar essa fáscia, tá? Então eu preciso ter esse conhecimento dessas junções aqui.
Por quê? Aqui em cima, aqui, ó, eu vou ter outra estrutura que é a hipodérmica. Uma face hipodérmica. E a face hipodérmica está ligada com a face interestrutural da miofascia. Então, toda vez que... Isso que é diferente, que vocês têm que entender. Quando vocês deslizam, usam deslizamento, vocês não fazem alteração mecânica nenhuma. Passa aqui a ferramenta deslizando, não muda nada. Agora, a partir do momento que vocês esticam essa pele para lá, toda essa face estrutural... Deixa eu ver se eu consigo pegar uma preta aqui. Toda essa face estrutural, ela se direciona em direção ao estiramento uniaxial. Tá? Ela se direciona para aquela região. Então, essa é a diferença de você deslizar e de você tracionar. Porque você precisa gerar estímulos mecânicos para você gerar alterações químicas, né? Porque mecanotransdução na musculatura é um estímulo mecânico gerando um estímulo químico. Na estética, uma coisa que vocês vão utilizar muito para devolver, para trabalhar na miofascia também, não é só por questões de hipertrofia, tá? Porque todas essas disfunções que a gente falou de celulite, gordura localizada, lipedema, tem uma característica nessas pacientes que elas têm a substituição do tecido miofacial por facial adiposo. Elas começam a perder massa magra e substituir essa massa magra por tecido adiposo. E a única forma de você reverter esse quadro de diminuição de massa magra é você fazer uma estimulação de interleucina 6 para que essas interleucina 6 utilize daquela estrutura de células satélites, que são células mesenquimais presas na estrutura do músculo, presa na face, que estão ligadas à face, na verdade, elas recebem o estiramento mecânico e aí elas copiam as células que elas estão perto de células musculares. Então, os fibroblastos, as células mesenquimais diferenciam fibroblastos diferenciam miofibroblastos diferenciam em células tubulares, e aí você faz o processo de regeneração do músculo. Suponha também que tenha uma cicatriz, no caso de uma cesárea, de uma coisa, de alguma cicatriz, que você teve que romper o ventre do músculo, fazer uma incisão cirúrgica no ventre do músculo, e você precisa regenerar o ventre do músculo. Mais uma vez, você vai utilizar o alongamento cíclico para você fazer a helenização dessa estrutura de colágeno, degradar esse colágeno, reverter ele para um colágeno tipo 1, orientar as fibras dele, e automaticamente você vai estimulando com que as células satélites ao redor dessa lesão, que estejam ligadas às células musculares, se transformem em miofibroblastos em células tubulares vão formar o nosso tecido muscular, tá? Enfim, meninas, eu acho que vocês tendo uma base dessa aqui, vocês já começam a entender um pouquinho mais. Tá? Só que eu preciso falar também um pouquinho para vocês no conhecimento do TheraBlaster. Como que o TheraBlaster atua e nas frequências dele para que a gente consiga fazer, por exemplo, trabalhar contração muscular, trabalhar uma liberação miofacial, utilizando, por exemplo, uma ferramenta de percussão. A tração, vocês já entenderam que vocês tracionam e vocês vão despolimerizando essa face interestrutural e soltando o músculo. A tração sempre ela é a estratégia mais eficiente. Porém, você tem variedade nessa terapêutica que você pode potencializar. Você faz essa, você agora pode entrar com o TheraBlaster e potencializar a sua liberação miofascial. E aí que eu vejo o pessoal que tem equipamento de percussão, tem o TheraBlaster, por exemplo, fazendo errado, e aí errado mesmo, né? Epidérmica, dérmica aqui, tá? O cara pega o TheraBlaster e vai passando assim sobre o músculo, né? O músculo parado da pessoa, passando sobre o músculo. Não tem nada a ver com liberação miofacial você fazer a percussão ali em cima do músculo, tá? Isso não existe. Quem inventou isso aí eu preciso conhecer. Porque ele precisa me explicar a ciência da engenharia de tecido sobre isso. E passa óleo e desliza. É dois bobos, né? Um passa óleo e desliza, e o outro passa TheraBlaster com passando sobre o lugar com musculatura parada, né? Para começar, quem desliza, vocês já viram que passa vergonha, né? Tem gente que vê a palavra vergonha e já quer passar, já quer se esfregar.
Não, a Lívia tá falando, já viu o pessoal passando Terablaster com óleo, o pessoal erra 2 vezes, né? O pessoal tem coragem de errar 2 vezes. Então, meninas, ó, vocês já sabem que a tração é a mais eficiente para a gente fazer a liberação miofascial. Eu vou explicar para vocês como a gente faz miofascial. Vocês fazem de origem a ventre, inserção a ventre. Quando vocês têm uma lesão, vou explicar o mecanismo completo da tração ainda na nossa aula hoje. Tá? Ainda vou fazer isso na prática também. Só que agora eu preciso explicar para vocês sobre a terapia de percussão. Quando você insere o Terablaster aqui na percussão, o que acontece? E vocês acham que estão fazendo a liberação, fazendo a percussão, vocês não estão fazendo. Uma coisa, vocês têm que saber qual é a frequência correta que a musculatura consegue ficar contraída. E qual é a função da fáscia frente ao impacto, porque isso aqui é um impacto. Então vocês têm que entender 2 coisas. Qual que aí você tem que voltar lá para a nossa aula básica, que é a nossa aula 1, que foi a introdutória, que a fáscia era denominada como sistema multimicrovascular, colagênico, dinâmico de absorção. Então, absorção, dinâmico de absorção, ou seja, toda vez que você gera um impacto, ele faz a absorção desse impacto. Então, absorver impacto é trabalho. Tá? Quando vocês vão trabalhar gordura localizada com o Terablaster, vocês fazem o cálculo de impacto ali, para que vocês consigam gerar uma lesão ali no tecido superficial e não na miofáscia. Tá? Então, quando vocês estão falando de miofáscia, que estão achando que está liberando, passando o Terablaster sobre a musculatura, você está fazendo ele só trabalhar. Você está fazendo um trabalho na fáscia, que é amortecer o impacto. Só que os filamentos de actina, eles se contraem, ó, na direção do impacto. Os filamentos de actina, que constituem a estrutura do colágeno, eles se contraem na direção do impacto. Então, as células que vão amortecer, que é as células de colágeno que estão fazendo o sistema de absorção, hora que recebe o impacto, elas trabalham e se direcionam a eles. Os filamentos de actina se contraem em direção ao impacto. Então, vai ser em linha reta, certo? Linha reta, tudo bem. A musculatura parada não muda em nada. Agora, quer ver você fazer uma liberação miofascial? Essa face estrutural, interestrutural, ela está toda tensionada para cima para amortecer o impacto, não tá? Aí o que você faz? Você põe essas fibras aqui para se movimentar. Aplica uma movimentação nesse músculo aqui. Contrai, relaxa o músculo, contrai, relaxa o músculo. Enquanto estiver fazendo, pode fazer com carga ou sem carga. Enquanto você está fazendo, o que acontece? Enquanto a estrutura de colágeno está se amortecendo dessa estrutura de impacto, desse impacto que está recebendo, então ela está num sentido. Transversalmente a esse sentido, as fibras começam a se movimentar. Então, o que acontece? Você começa a ter a liberação. Essas fibras começam a se movimentar e começam a reposicionar as fibras da estrutura de colágeno, que são mais fracas do que as fibras da musculatura. E aí sim você faz liberação miofascial. Então não adianta você falar que você está fazendo liberação miofascial por percussão, passando a Terablaster no paciente de vocês, sem associar exatamente o livro o movimento correto terapêutico daquele músculo. E para isso você vai ter que utilizar os livros que estão lá na nossa comunidade, no nosso grupão lá. Tem os livros do Kisner, tem os livros de Kendall, Kisner. Quem mais que tem de cinesiologia lá? Tem acho que 3 ou 4 livros lá no nosso grupão, né? Então vocês se viram para achar lá, né? Se vira para achar os livros para vocês fazerem a liberação. Quer fazer a liberação de um bíceps com percussão? Pode fazer, mas associa o movimento correto de bíceps. Quer fazer de tríceps, de quadríceps? Enfim, você vai associar exatamente o movimento correto com isso. Normalmente, se você utiliza aqui uma carga estática, que é um peso físico, você tem uma relação de impacto e tensão diferente de quando você usa uma carga elástica, né? Então, preferencialmente, se você estiver fazendo esses exercícios com carga elástica, você consegue, associado à percussão, ter uma melhor liberação dessas fibras aqui durante o movimento, tá? Isso a gente falou então da percussão e da tração. A tração ela já é um pouquinho mais complexa, porque realmente ela é muito mais terapêutica, né? Então, toda vez que vocês vão fazer a liberação miofascial, vocês têm que olhar também a anatomia do músculo, olhar a origem,
olhar a inserção e olhar o ventre, tá? Da origem, eu sempre direciono em direção ao ventre e da inserção sempre em direção ao ventre. Então eu faço as linhas de tensionamento no músculo dessa forma aqui, ó. Ah, e quando chega no tendão? No tendão eu traciono a origem para cá, ó, ao contrário, ó. Então, por exemplo, você está fazendo um tratamento de suboccipital ali, ó. Deixa eu ver se pegou. Você está fazendo um tratamento aqui, o suboccipital aqui da pessoa, aqui, ó. Tá? Aqui você está tendo o tendão da musculatura tudo se inserir na linha suboccipital. Você tem que pegar essa linha aqui de suboccipital e tracionar para cima para você tracionar os pontos aqui. Tá? Por isso que você vai chegar no suboccipital numa liberação miofascial e tracionar para lá. Então aqui, na origem e na inserção, vocês tracionam para lá. Do tendão até o ventre, vocês tracionam em direção ao ventre. É a mesma coisa que a origem. Tá? É isso que vai fazer o trabalho de vocês de liberação miofascial. Ah, Renan, o paciente tem uma lesão aqui. Do tendão até a lesão, muda tudo. Por quê? Eu não vou tracionar em direção à lesão. Porque eu não vou fechar a lesão. Primeiro eu tenho que tratar o quê? A lesão. Por isso que é uma avaliação deve ser mais integrada com o paciente. Você não pode pensar em fazer uma liberação no paciente se ele tem uma cicatriz aqui primeiro. Você tem que regenerar essa cicatriz dele, voltar à função do músculo para depois você trabalhar a liberação miofascial completa do paciente. Pode fazer a liberação miofascial associada a esse trabalho? Pode, deve fazer. Mas você tem que pensar em foco. O foco seu é esse. Depois que você faz esse, o foco é esse, total. Porque se você foca nesse aqui, ou se você não foca nesse aqui e descuida desse, você vai ter esse músculo, continuar com esse músculo deformado. Você pode estimular uma hipertrofia muscular, o crescimento desse músculo, trabalhando com a miofáscia lesionada nessa região com uma cicatriz. Aí você vai ter hipertrofia de toda a região, menos da região que está aqui. E aí você regenerar essa região pode ficar um pouquinho mais difícil. Show, meninas. Então, deu para a gente ter um entendimento um pouquinho complexo aqui da liberação miofascial. Básico para vocês apresentarem, para vocês saberem aqui o que é certo e o que é errado. Né? O mais importante para essas aulas é vocês saberem o que é certo e o que é errado. O que o pessoal está falando aí que funciona e o que o pessoal está falando que não funciona. Certo? Vou fazer aqui agora, vou liberar a miofáscia aqui da minha modelo. Tá? Então a gente vai fazer dos dois lados para a gente tentar entender como é que a gente vai fazer aqui, ó. Porque aqui eu não estou preocupado com a estética, tá? Então não adianta a gente falar assim, ah, Renan, agora eu estou fazendo um movimento diferente. É que vocês têm que desligar uma chave e ligar a outra. Tá? E não vai tratar celulite do jeito que eu vou tratar miofáscia, tá? Pelo amor de Deus. Meninas, vamos aqui, ó. Ó, daqui, ó. Essa parte aqui é minha origem, né? Aqui eu tenho a origem da musculatura. Aqui eu tenho inserção. Então, eu vou trabalhar, lembra que eu falei tração, sentido origem, ventre, inserção, ventre. Tá? Vou passar o meu balme. Eu vou fazer na perna da Lívia que tava queimadura, né? Mas que não tá nem queimada mais, né, meninas? Vocês viram que top? Meu balme e tração. Esse foi o tratamento da Lívia. Ela vai fazer o antes e depois pra vocês, contando todos os dias tem foto, né, Lívia? Ela tirou fotos de todos os dias. Como que ela fez a tração, tal, para queimadura. E agora a gente vai fazer a liberação miofascial em quadríceps, contração, depois a gente vai fazer com percussão. Tá? Com o TheraBlaster ponteira de aço, você não atinge a frequência correta. É esse mesmo, pode ser esse. Para você fazer com o TheraBlaster, tá? Você não faz liberação miofascial com a ponteira de aço. Eu não falei a questão da frequência em Hertz lá pra vocês quando a gente fala de TheraBlaster, tá, meninas? Ah, eu deixei uma bela explicação pra vocês que eu não fiz. Ai, putz. Fiquei falando demais, eu esqueci uma explicação do Flipchart. É, eu vou usar isso aí no final da aula.
Putz. Não, sabe o que, que eu esqueci? De falar para elas a frequência do Terablast, o que, que acontece na frequência 1, na frequência 2, 30 Hz, 33 Hz, o que vai acontecendo com as fibras musculares até que ela entra em contração, entendeu? Então o que, que acontece? Para você fazer a liberação miofascial, você associar com o músculo, você precisa estar no mínimo com 43 Hz, né? As fibras musculares elas têm que estar se contraindo. Então você tem que estar utilizando a velocidade 5 associada à movimentação, tá? Então, é origem ventre, ó. Então, ó, pega bem aqui próximo à origem e traciona, ó. Então aqui é uma tração mais pegada, ela não é rápida, ela não chega a ser 1 Hz, ela dá 0,5 Hz, ó. Só que ela é mais lenta, você não dá aqueles trancos igual você vê na estética, né? Você vem mais força, ó. 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 E dá uma seguradinha assim, sabe, ó. Então, isso aqui é a liberação miofascial, ó. Como se fosse aquela de modelar onda, só que a gente não segura 3 segundos, ó. E aí você vai liberando toda a miofáscia dela, em todo o trajeto do músculo, ó. Vocês viram que cada frequência, cada detalhe de aplicação, a gente vai criando as nossas habilidades na face, né? E você vai fazer o que aqui, ó? Tração de 10 em 10 milímetros, ó. Tá? E aí você vai tracionar até a metade da perna da paciente, ó. Tracionou. Ah, quantas vezes, quantas repetições, Renan? Vamos fazer no mínimo 18 repetições por vez. Aí depois você parte lá de novo, ó. Lá de baixo, ó. Lá do tendão, ó. Quero trabalhar quadríceps, ó. Posso fazer isso aqui com qualquer peça, tá, meninos? Ó, soco também tem uma boa pegada aqui nessa região, ó. Soco ele puxa mais profundo ainda do que o guidão. Tá? Ele puxa mais fibras profundas do que o guidão. Tá? Por causa do chanfro dele. Ó. Então, às vezes, se você pegar essa região aqui, é melhor você fazer com o guidão. Com o soco. Ó. E vocês vão tracionar até a miofascia. Isso vocês vão fazer em todo o membro. Vou fazer na panturrilha também um exemplo na panturrilha para vocês verem como que fica. Miofascia um pouquinho mais pegar. Viu que é diferente a tração do que do... Que eu tenho que pegar, eu tenho que tracionar a hipodérmica, né? Como eu não vou tracionar a miofascia, então eu pego um pouquinho mais fundo, ó, ó, a inclinação da ferramenta muda tudo, ó. Ó, agora soltou, você viu como é que soltou agora? Tá vendo? Deixa eu virar a ferramenta. Então vocês vão trabalhar de inserção ventre, origem, ventre. Quero trabalhar glúteo. Vou pegar, então vou ter que estudar anatomia de novo. E para isso vocês têm lá no nosso grupo, lá, grupão, o livro de Sobota. Tem vários livros lá, né? Tem Sobota, tem um livro, outro livro de anatomia da Angelo Fatini.
Dá uma olhada lá que vocês têm bastante livro lá que vão falar de origem e inserção. Tem o próprio livro de trilhas anatômicas, que ele vem mostrando origem, inserção e trilhas anatômicas. Trilhas anatômicos ele é de Thomas Meyer, tá? Tem um livro de trilhos anatômicos lá no nosso grupo também, que você consegue dar uma noção de fáscia também, tá? Então, a liberação miofascial, vocês vão fazer isso. E esse pensamento vocês vão fazer para todos os músculos. Se eu quero trabalhar, por exemplo, tríceps sural, gastrocnêmico, vamos mostrar para eles também um pouquinho de gastrocnêmico, passar em toda a musculatura para eles terem uma noção. Isso. Aqui é a mesma coisa. Qual que é o raciocínio, ó? Ah, mas Renan, eu tenho alguma lesão aqui na panturrilha, né? Fazendo essa panturrilha de cá fica melhor para vocês. Eu tenho alguma lesão aqui no meu tendão de Aquiles, eu fiz uma torção, eu tenho uma lesão no tendão de Aquiles. Deixa eu levantar aqui para vocês, fica melhor. Então, eu tenho uma lesão aqui no meu tendão de Aquiles, né? E aí, como que eu vou tracionar? Lógico, eu vou tracionar em volta da lesão. Então, se eu tenho uma lesão aqui, eu vou tracionar para cima da lesão, para lá em direção a abrir a lesão e para baixo da lesão, ó. Tá? Então esse é o meu trabalho, eu traciono para baixo e traciono para cima da lesão, para me regenerar. Mas quando eu vejo de trabalho de miofáscia mesmo, trabalho de miofáscia, eu tenho que pensar origem ventre, inserção ventre, tá? Então, por exemplo, vocês vão trabalhar uma fasciite plantar, vocês vão ter que começar a tratar toda essa questão do pé aqui também é a mesma coisa, ó. Vocês vão ter que pegar, olhar a origem, inserção de flexores, origem, inserção, flexores, inserção, tá? Então é assim que vocês vão ter que fazer o tratamento de vocês. Aqui, eu utilizaria um mini guidão aqui para fazer aqui, ó. Opa, desculpa. Desculpa, aqui eu utilizaria o mini guidão, ó, na origem dessa musculatura, ó. Tá? Eu iria fazendo, ó, todo o trajeto do ventre, fazendo o alongamento desse músculo. Eu tenho que alongar o tendão, né? Eu tenho que alongar o tendão. Ó, eu vou fazendo toda essa tração aqui, ó. Sempre uma tração mais funda, ó. Não colocando muita pressão para baixo, mas é que vocês têm que. Normalmente a gente traciona a pele nas outras técnicas, né? Vou passar um pouquinho de meu balm para facilitar aqui. Então o que você vai fazer aqui, ó? Origem, ventre. Então você pode trabalhar aqui, ó, soco. Pode trabalhar com soco. Pode trabalhar com mini guidão. Então aqui você tem infinitas possibilidades de ferramentas para você trabalhar. E aí você vai tracionando, ó, daquela mantida no finalzinho, ó. Chegou aqui na metade, vem daqui pra lá, ó. Ó, ó, tem uma restrição aqui na minha paciente. Uhum.
E aí você vai até o ventre. Dessa musculatura. Então, ó, origem ventre, inserção ventre. Se tem algum ponto de lesão, eu sempre vou trabalhar no ponto de coisa tracionando. Você tem uma linha de cicatriz aqui, ó. Vou usar short amanhã, não, né, Lívia? Se eu tenho uma linha de cicatriz aqui, ó, né? Embora eu tenha vindo até aqui trabalhando a miofascia, eu vou continuar a trabalhar a miofascia aqui, né? Vou trabalhar a miofascia daqui. Chega nesse ponto aqui, ó. Eu tenho que trabalhar para baixo, ó, aqui e trabalhar para cima aqui, ó. Então, cada lesão da miofascia eu tenho que trabalhar isso aqui, ó, tá? Na área de regeneração de ligamentos, meninas, para desportiva, quem trabalha com desportivo, para regeneração de ligamentos, sabe? A tração cíclica, ela é o melhor. Você põe o jogador para andar no primeiro dia, no segundo dia da lesão, eu colocaria o Neymar para andar. Ah, eu não tomava de 7-1 de jeito nenhum. Então vai fazer isso aqui, é como vocês vão fazer a tração, tá? Bíceps, tríceps, aí vocês vão ter lá uma musculatura de trapézio, que vocês vão ter que trabalhar bastante liberação miofascial, que aí você tem várias inserções, origens dela nascendo em torno da coluna, né? Da nossa coluna vertebral, a gente tem vários pontos de tendão ali que vocês precisam trabalhar, tá? Meninas, quinta-feira, já dei uma boa base para vocês na nossa aula hoje. Eu já vi que vocês já viram que a gente tem muito que falar quando a gente vem de um conteúdo. Dá pra gente fazer aqui aula de 10 horas falando só de liberação miofascial. É um curso a liberação miofascial. A miofáscia é um curso. A gente trabalhar a miofáscia, estudando junto a anatomia, indo em cada caso, desenhando cada músculo no corpo do paciente. A gente pegar uma aula de miofáscia, a gente poder desenhar origem, inserção, direção de fibras, né, na musculatura, e a gente consegue avançar muito mais ainda com o nosso conhecimento de liberação miofacial. Agora eu vou fazer uma demonstração com o TeraBlaster e carga elástica, tá? Posso usar uma banda elástica, né, desse estilo aqui, ó. Posso usar uma banda elástica, eu vou pôr aqui para vocês verem a perna da Lívia já. Tá, então eu posso usar uma banda elástica, eu posso usar de acordo com o recurso que eu consegui usar aqui. Aqui, ó, se fosse trabalhar adutores dela, trabalhar a liberação de adutores, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Trabalhar com a contração dela aqui, ó. Faz livre, contrai. Então, olha que ela contrai, eu vou fazer. Agora eu vou fazer quadríceps, para ficar mais fácil para ela de entendimento, tá? Quadríceps eu vou precisar utilizar um elástico aqui diferente. Os elásticos, meninas, vocês sabem, cada um tem uma espessura, um diâmetro. Cada um tem uma aplicação. E hoje a gente vai utilizar a aplicação dele aqui para... Posso travar ele aqui. Vou para travar aqui. Tem que amarrar ele aqui em algum lugar. Prendo ele aqui também. Faz mobilização, liga. Chuta para ver. Levanta. Tá muito forte. Vai soltar um pouquinho. Aí vai. Tá. Amarra ele aqui, né? Prendo ele aqui. E aí agora eu vou associar a movimentação de exercício dela associado a uma liberação miofascial. Então para isso eu vou colocar o TeraBlaster na velocidade 5. Vou fazer um pouquinho, uma leve pressão enquanto ela faz a movimentação. Faz exercício, faz força. Perdeu a força? Não, vai, faz força. Ó.
Isso é liberação miofascial. E aí eu mudo o ponto. Eu quero liberar outro ponto, ó. Puxa as fibras. Quem quer trabalhar a liberação miofascial com movimentação é essa, meninas. É esse o movimento, ó. Posso segurar 2, 3 ciclos de exercício, né? Posso fazer infinitos exercícios aqui, né? O que eu preciso fazer é que ela faça a contração com carga, elástica de preferência, associada ao movimento estático do Therablaster. Então, ó, meninas, ela fazendo exercício, ó. E o Therablaster lá, ó. Ó, faça aqui abdutores, ó. Abdutor. Posso fazer aqui essas fibras laterais aqui de vasto, ó. Leve pressãozinha, viu, meninas, ó. E aí você tem que fazer em todo o trajeto do músculo, ó. Menina, isso aqui com carga elástica é forte. Puxa demais as fibras, tá? Puxa ou não puxa, Lívia, as fibras? Puxa? Muito? Deixa eu soltar a Lívia aqui pra não cair. Tá livre já, meu bem. Muito obrigado por hoje. Olá, meninas. Então, boa noite. Essa foi a nossa aula hoje de liberação miofascial, uma aula introdutória mesmo para a gente apresentar a liberação miofascial, porque liberação miofascial o conteúdo é muito extenso e demanda muita recapitulagem de anatomia da miofascia. Boa noite a todas. Hugo, pode encerrar a nossa gravação. Show!